Eu sou a Diane e hoje vamos nos aprofundar em uma das questões mais fundamentais para quem estuda história. Quem tem o direito de narrar o passado? Essa não é uma simples pergunta, né? Pois quando falamos de história do Brasil, estamos falando de um campo de disputa. O canone historiográfico, composto pelas narrativas oficiais construídas sobre uma geopolítica do conhecimento, na qual, tendo como base, por base, o eurocentrismo e a supremacia branca, formou então a historiografia brasileira. Passou então a desqualificar tudo que não seguisse aquele modelo disciplinar. Aí está o nosso principal desafio. Será que a historiografia brasileira está preparada para ouvir essas vozes que foram silenciadas por séculos? Ou será que ainda estamos presos a um modelo que só reconhece como história aquilo que está nos arquivos? E aí eu vou começar falando de José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, analisado por Valdey, né? Cairu foi um dos primeiros intelectuais a tentar sistematizar uma história do Brasil no início do século XIX, logo após a chegada da família real portuguesa. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Cairu não era um historiador no sentido acadêmico que conhecemos hoje. Ele era um homem de Estado, economista e jurista, que escrevia sobre a história como parte de um projeto político. E aí Valdey analisa, em seu contexto, como Cairu foi excluído do cânone historiográfico brasileiro. Sua obra não seguiu os padrões científicos que nós conhecemos, e que só foram consolidados mais tarde pelo IHGB. E aí autores como Van Hagen e José Honório Rodrigues o viam como um memorialista, não como um historiador sério. Mas Valdey questiona, será que essa exclusão não revela um preconceito da própria historiografia? Cairu escrevia num momento em que o Brasil estava tentando se consolidar como uma nação independente. Sua história era, acima de tudo, uma narrativa política que buscava legitimar o novo império. E aí isso nos leva a uma reflexão muito importante atualmente, que a história nunca é neutra. Ela é sempre influenciada por quem a escreve, no momento em que está escrevendo e por que a escreve. E aí, no caso de Cairu, era construir uma identidade nacional. Bom, meu nome é Sandro, também sou aluno do 5º período de História. E partindo para um universo diferente do que já ouvimos aqui nesse podcast, eu convido vocês a refletirem. Será que a historiografia brasileira está preparada para ouvir vozes que foram silenciadas por séculos? Ou será ainda que estamos ou temos que ficar presos aos modelos tradicionais de se contar a história, feitos por homens brancos, da elite, eurocêntricos, gente do poder, reconhecendo como história somente aquilo que está nos arquivos? Claro que não. A gente já aprendeu que não. Porque a história, ela está em toda parte, ela está nos detalhes, nas paredes das casas, ela está nos nomes das ruas, nas revistas, nos jornais, nas expressões das danças, nos movimentos artísticos, está nas ausências e vazios daquelas vozes que foram silenciadas, naquilo que foi calado, no que tentaram esconder, e principalmente na diversidade. E para termos acesso a tudo isso, a história precisa se abrir, sair do centro e se deixar aflorar outras formas de tempo de verdade, pois ela coexiste com o saber também dos terreiros, das aldeias, dos quilombos, das quebradas, nas músicas, nas falas de nossos ancestrais. Por isso a importância do discurso de Davi Copenaua. Copenaua, ele é uma das mais importantes lideranças indígenas do Brasil. Ele é xamã, escritor, ativista e líder Yanomami. Copenaua é um homem indígena nascido na floresta e nós jamais podemos nos esquecer disso. Enquanto Cairu, que a gente já viu anteriormente, escrevia livros, Copenaua aprendeu a história do seu povo através dos sonhos, dos rituais e dos ensinamentos dos espíritos da floresta através dos xamãs. Mas o que é xamã? Xamã é uma figura espiritual central em várias culturas indígenas. No caso dos Yanomami, o xamã é alguém que chama os xapiri, que são os espíritos da floresta, das montanhas, dos rios. É com eles que Copenaua aprende, sonha e entende o mundo. Esse texto, intitulado Palavra Dada, que estudamos em sala de aula,
é um dos capítulos do livro A Queda do Céu, do qual eu preciso dizer que, para mim, é um dos livros mais lindos que eu já li. Ele é, assim, de uma delicadeza extrema, de uma poesia, de uma emoção, mas, ao mesmo tempo, ele é contundente, ele é resistência, é um grande poema em prosa que nos leva a inúmeras reflexões, um livro que todo mundo deveria ler para conhecer. O texto ele começa com uma narrativa do encontro entre Davi Copenaua e um branco, um antropólogo francês chamado Bruce Aubert. Ele começa o capítulo narrando esse encontro e já nessa parte, um trecho do texto que eu irei ler para vocês já nos diz muita coisa. Abre aspas. Faz muito tempo você veio viver entre nós e falava como um fantasma. Aos poucos você foi aprendendo a imitar minha língua e a rir conosco. Nós éramos jovens e no começo você não me conhecia. Nossos pensamentos e nossas vidas são diferentes, porque você é filho dessa outra gente, que chamamos de Napê. Seus professores não o haviam ensinado a sonhar, como nós fazemos. Apesar disso, você veio até mim e se tornou meu amigo. Você ficou do meu lado e, mais tarde, quis conhecer os dizeres do Chapiri, que na sua língua vocês chamam de espíritos. Então, entreguei a você minhas palavras e lhe pedi para levá-las longe, para serem conhecidas pelos brancos, que não sabem nada sobre nós. Ficamos muito tempo sentados falando em minha casa, apesar das picadas das mutucas e dos piuns. Poucos são os brancos que escutaram nossa fala desse modo. Assim, eu lhe dei meu histórico, para você responder aos que se perguntam o que pensam os habitantes da floresta. Antigamente, nossos maiores não contavam nenhuma dessas coisas, porque sabiam que os brancos não entendiam nossa língua. Por isso, minha fala será algo de novo, para aqueles que a quiserem escutar. E continua, fecha aspas, e continua narrando o livro, que é um relato em primeira pessoa, onde Copenaua compartilha sua história de vida, conta-nos sobre sua cosmovisão e denuncia o impacto da invasão de garimpeiros com Aubert, que era o responsável pela transcrição, pela organização e a tradução das falas, num pacto que busca levar a voz Yanomami ao mundo não indígena. Aubert, ele capturou a voz poética de Copenaua em dezenas e dezenas de horas de gravações trabalhadas sob sua supervisão. Esse encontro, no entanto, ele é muito mais do que simplesmente o branco e o indígena assimilando a linguagem e o exotismo um do outro. Esse encontro é transformação mútua. O branco, ao aprender a língua e ouvir as palavras de Copenaua, torna-se veículo de uma missão dada a Aubert. Traduzir para o mundo branco as palavras dos Yanomami, palavras que antes não eram transmitidas por saberem que os homens brancos não entenderiam sua língua. E também pela falta de interesse dos responsáveis por pensar a história do país. É a partir desse processo que se estabelece a função do livro, do texto, transmitir um saber ancestral para fora da floresta, rompendo um silêncio e o desconhecimento cultivado sobre os povos indígenas até então. Copenaua diz: os brancos pensam que só o que está no papel é a verdade, mas que a história deles está nas palavras dos antigos, dos xamãs, nas pinturas, nas cerâmicas, que a história deles está viva. Através desse texto, a gente também pode aprender que os relatos de Copenaua são uma produção de conhecimento revolucionária para a historiografia, pois implica em registrar uma história que não está em documentos, mas que está em sonhos, cantos e na memória coletiva de seu povo. E sim, é através dessa obra que Copenaua, carregado de emoção e sabedoria, denuncia o racismo, ele denuncia a exploração, a violência do contato colonial, a destruição da floresta em nome do progresso, mas também nos apresenta a importância da palavra viva dos indígenas, visando a manutenção da vida, da floresta, das relações espirituais, da cosmologia dentro da qual seu povo está inserido, e também a importância da memória não escrita como forma de manter e transmitir conhecimento. O próprio texto de Valdey propõe que a gente repense isso, que a história não é só o que foi escrito por quem teve acesso ao arquivo e ao poder, que existem outras formas de produzir história, e é aí que Copenaua entra. Ele nos traz um saber ancestral, oral, espiritual, que passa de geração em geração sem papel. Sem a pele de papel, que é como ele se refere ao papel no livro, sem registro formal, mas cheio de memória, de verdade e de profundidade histórica.
E isso diz muito sobre a historiografia no Brasil, como ela se construiu dentro de um modelo rígido, baseado na ideia de fonte escrita, método crítico, e deixando transparecer uma certa neutralidade que chega a incomodar, que reduz o conhecimento histórico. Tudo muito, eu diria, influenciado pelo modelo europeu do século XIX. Bem, também é importante dizer que fica aqui mais um aprendizado a partir não só do estudo dos textos de Schopenhauer, comparando-os com os outros autores que se diferenciam no modo como pensam a história, mas também da posição assumida de outros importantes autores indígenas, como Ailton Krenak e Daniel Munduruku. A diferença entre o que é história dos indígenas e o que é historiografia feita por indígenas. Sabemos há muito tempo que a história dos povos indígenas foi contada por outras pessoas. Essas pessoas eram missionários, eram cronistas, eram pesquisadores, gente de fora que falava sobre os indígenas, mas quase nunca com eles. Gente que vinha até aqui para conhecer em loco o pecado que existia debaixo da linha do Equador, os monstros que habitavam nossos mares, mas tudo por mera curiosidade. E o resultado? O resultado foi uma história marcada por distorções, por apagamentos, por visões coloniais. Uma história que olhava os indígenas como se fossem parte do passado e não como povos vivos, com culturas, saberes e memórias que continuam pulsando. Mas isso começa a mudar quando os próprios indígenas tomam a palavra. Quando Davi Copenau, por exemplo, escreve A Queda do Céu. Ele não está apenas contando fatos. Ele está compartilhando a memória do seu povo, os Yanomami. Está narrando o mundo a partir da floresta, dos sonhos, dos espíritos. Ele está falando como xamã e não como historiador ocidental. E isso muda tudo. Essa diferença é fundamental, pois uma coisa é a história dos indígenas. Outra coisa, muito diferente, é a história contada por indígenas. A história dos povos indígenas é geralmente feita por quem vê de fora do país, vê de fora da floresta, com base somente em documentos, arquivos, registros. Já a história contada por indígenas, ela vai nascer da oralidade, dos cantos, dos rituais, do corpo, da terra. Como diz Ailton Krenak, os povos indígenas não contam o tempo do mesmo jeito que o calendário que a gente conhece. O tempo deles é outro. É o tempo da natureza, tempo circular, tempo dos ciclos. E quando eles narram suas histórias, não estão apenas falando do passado, estão falando da vida, da existência, do agora e do que ainda vem depois. Beatriz Nascimento, quando ela fala sobre os quilombos, ela nos diz que esses espaços são territórios de autonomia. A mesma ideia vale aqui. Quando os indígenas contam sua história com suas próprias palavras, estão afirmando sua autonomia, estão dizendo: nós temos a nossa memória, nós temos a nossa voz, nós temos o nosso jeito de lembrar, nós temos a nossa história. Por isso, valorizar a historiografia indígena não é só uma questão acadêmica, é um gesto político extremamente necessário e precisa ser feito com muita ética e respeito. É reconhecer que existem muitas formas de saber, de narrar, de existir, que a floresta também fala, que os nomes têm alma e que nem tudo cabe no livro, pois às vezes a história está em locais que a compreensão do homem branco não alcança, não aceita, e é preciso aceitar, é preciso respeitar. Mas será que a academia está preparada para lidar com histórias que não cabem nos métodos tradicionais? Como estudar um passado que não está em arquivos, mas em corpos pintados, cantos, rituais e visões de xamãs? Deixo aqui essa reflexão para todos vocês que nos escutam. Mas eram tirados deles e reutilizados pelos homens brancos sem dar o devido crédito para essas populações. Muitas tecnologias que temos hoje, muitos avanços na produção agrícola, entre outros aspectos culturais da vida cotidiana do Brasil que foram assimilados pelos homens brancos, são frutos de conhecimentos e tradições indígenas, como a utilização de raízes para alimentação, como a mandioca, e também a utilização de ervas, entre outras plantas medicinais, para o tratamento de algumas doenças, para o tratamento de ferimentos, entre outras práticas que são de tradição originária. Voltando ao cânone, precisamos entender que o cânone se trata de uma homogeneização da historiografia brasileira, criado no tempo do Império
pelo IHGB, que tinha como função principal criar uma identidade nacional com base na história do Brasil. Contudo, autores como Banhagen tinham um método historiográfico baseado em uma supremacia branca e no eurocentrismo. Isso, com o que os autores vão chamar de geopolítica do conhecimento, marginalizava todas as produções de conhecimento de povos originários, de populações negras, vindas da África para o Brasil, e isso silenciou esses povos. E nessa questão também tirou os créditos do conhecimento dessas populações, ou seja, muito conhecimento que foi produzido por indígenas ou por pessoas negras foram atribuídas aos portugueses que já estavam aqui, como uma passagem de conhecimento ao longo de anos que se homogeneizou como um conhecimento comum, mas que tem suas origens na tradição indígena, na tradição africana, mas que são renegadas como tal. São aceitas apenas enquanto uma tradição nacional que não tem uma cara indígena ou uma cara negra. Tem apenas uma cara de brasileira, enquanto as pessoas se identificam como sendo descendentes de uma Portugal branca. Então a questão de indisciplinar o cânone é desafiar e criticar essa hegemonia da historiografia brasileira, algo que a gente vê com o Davi Copenau, quando ele renega a sua participação no cânone, ele não quer ser incluído no cânone, ele quer que a historiografia brasileira aceite a história dos povos indígenas como ela é, como ela foi escrita e como ela é repassada, e não como apenas um registro num papel. Ele quer que a historiografia brasileira compreenda que a produção de conhecimento dos povos indígenas e a sua história é repassada através do que eles têm como tradição, do que eles têm como cultura. São passadas através dos sonhos, são passadas através das falas dos mais antigos para os mais novos, em rodas de conversa, em rituais com seus xamãs e de várias outras formas que são específicas desses povos. O que pode não fazer sentido ao homem branco no primeiro momento, mas que é necessário que a gente se empenhe em compreender para poder entender que a história dos povos originários, elas são sim fontes históricas, mesmo sendo fontes orais, mesmo sendo fontes que não são parte do cânone, que não são o que a gente pode chamar de convencionais para nós, porque para eles faz total sentido. Então, desafiar o cânone é ter um rompimento com todos os pressupostos que a gente tem enquanto historiadores, vindos de uma tradução eurocêntrica, branca, e se propor a procurar o novo, a ter novas fontes, a fazer pesquisas para além de livros escritos por historiadores do passado, que tinham o cânone fixado em suas mentes, que seguiam essa hegemonia do conhecimento produzida pelo IHGB ou por outras escolas do conhecimento histórico. Então, pensando assim, vou falar um pouco mais, né, no individual, é claro, analisando, né, dentro dessa análise dos dois textos, tanto do Cairu quanto do Copenau, mas essa ideia de neutralidade na história, né, na historiografia, ela não existe. E, claro, tanto na história quanto na historiografia, em particular a brasileira, a gente sabe que não existe essa neutralidade. Então, a gente, enquanto historiadores, né, em formação, que essa suposta neutralidade, ela realmente ela é uma ilusão. Então, toda a narrativa histórica parte de um lugar, de um tempo, de um sujeito, que escolhe o que contar, o que destacar, né? E o que calar. Não existe escrita sem intenção. E mesmo quando essa intenção ela não é declarada, ela está ali.
ela está escondida, né, camuflada de alguma forma, nas nossas próprias escolhas. Então, durante a construção desse roteiro, né, na leitura dos textos, fica muito claro para mim que toda a história é contada para alguém. A gente escreve esperando ser lido, ouvido, interpretado. E isso já nos coloca no movimento de diálogo. Por mais que a gente se esforce em seguir métodos, critérios, éticas, né, o que produzimos carrega nossa subjetividade. E tudo bem, né? Reconhecer isso é parte do amadurecimento crítico dentro da historiografia. Não é uma fragilidade, realmente uma consciência. E o que mais assim me toca é perceber realmente que a história oficial, ao se colocar como verdadeira, universal, silenciou tantas outras narrativas. O que não cabe no arquivo, o que não se organiza como documento, o que vinha da oralidade, da espiritualidade, do corpo, tudo isso foi por muito tempo deslegitimado, né? A fala do Schopenhauer é um grito realmente contra essa lógica. Ele não quer ser encaixado em canone nenhum. Ele quer que outros mundos, né, outros mundos de conhecimento sejam reconhecidos como legítimos. Isso é muito potente. E aí eu penso nas mulheres, né? Como mulher, e eu acho que né, hoje, principalmente não no mundo, né? No que vem acontecendo aí, dentro da historiografia, as mulheres, quantas histórias foram contadas sem nós? Quantas vezes fomos objetos e não sujeitos de uma narrativa? Mesmo hoje, a presença de mulheres, né, na historiografia, das mulheres, né, historiadoras, as pesquisas ainda é atravessada por desafios. Mas tem muita gente escrevendo, falando, resistindo, com livros, não só com livros, mas também com poesias, com performance, com memória oral. São vozes que não pedem licença ao canone, elas simplesmente exigem, e elas existem, né? E exigem ser ouvidas. Então, para finalizar, mais do que revisar fontes ou teorias, acho que nosso papel é de escuta, é escutar. Escutar com cuidado, com atenção, com abertura, porque a história não é uma só. Ela é múltipla, né? Ela é plural, ela é viva. E nosso trabalho é garantir que todas essas vozes, inclusive as que foram caladas por séculos, tenham lugar na escrita, do passado, não só do passado, do presente, do futuro, e seja longa. Demais, mais uma vez, a todos os ouvintes aí que vão escutar nosso podcast, e agradecer o Felipe, a Helena, o Sandro, por dividir, né? Cada um da sua forma, sua análise individual do texto, e por mais esse podcast. E esse foi mais um episódio do nosso podcast de historiografia brasileira. A gente agradece demais a quem nos escutou até aqui e deixamos um desafio, né, para a reflexão. Como você acha que a historiografia pode ser mais inclusiva? Que tal pensar em outra forma de fazer história, outras formas de fazer história, de escrever, de lembrar, de escutar? Até a próxima, pessoal. E lembre-se, nem toda a história está nos livros, e toda memória e saberes merecem ser ouvidos e respeitados.